esse é o primeiro Estreitando Laços ao vivo, em homenagem ao Dia das Mães, né? O meu canal, ele traz sempre dicas práticas, assim, para as famílias, né? Eu trago sempre um especialista em algum assunto relacionado à família para ajudar as famílias. E hoje foi um extra, né? Para o especial Dia das Mães que não poderia faltar. E aí eu fiquei pensando em quem eu podia chamar para falar, né, no Dia das Mães. E aí até foi o meu marido que falou, por que você não chama a mãe dela lá? Uma honra. Falar sobre maternidade, uma honra. Aí eu falei, eu chamei e ela topou. E então, por que eu... Então, falando mais um pouquinho, né, do meu programa, isso, né, no meu canal lá no YouTube, nasceu mesmo assim de um desejo meu de fazer alguma coisa pelas famílias, né, de trazer informação relevante para as famílias. E eu trouxe a Tainá hoje para contar uma história, porque às vezes a gente acha que ser alegre é só assim uma coisa passageira, assim, tipo a alegria do carnaval que vai embora, algo assim, né? Mas eu trouxe a Tainá porque eu conheço a história dela e eu sei que mesmo com todos os problemas que ela enfrentou, né, que ela teve um problema com a filha, que teve um acidente de carro, e mesmo assim ela se mantém, óbvio, né, gente, que todo mundo tem seus momentos altos e baixos, mas mesmo assim ela se mantém uma pessoa muito feliz, né, muito alegre, né, então aceitar, né, a vida e ser alegre com o que a gente tem. Então por isso que eu trouxe a Tainá hoje aqui para falar um pouquinho, né, e para quem não me conhece, meu nome é Ludmila Corradini, mãe da Vitória, esposa do Flávio, filha da Lúcia e do Edson, e tem uma bisa que está aqui me assistindo também, Ivone, né? Bom, Tainá, começa falando aí um pouquinho de você, Tainá, minha amiga. Bem, eu sou Tainá, sou médica mastologista e ginecologista. Sou mãe da Larissa e do Leandro, esposa do André, filha da Rita, uma mãe excelente também, irmã da Tayane, enfim. Tenho uma família maravilhosa e sempre tive uma vida muito tranquila. Nunca tinha enfrentado nenhuma tribulação, sempre aquela vida numa zona de conforto muito boa. E até que um belo dia, um dia comum, um dia normal, eu estava dirigindo, tinha buscado meus filhos no colégio e sofri um acidente de carro grave. Minha filha Larissa fez uma lesão medular, perdeu o movimento das pernas abaixo do umbigo, todo o movimento e sensibilidade, e ficou também com bexiga neurogênica, né? Então, explica o que é bexiga neurogênica, ela não consegue fazer xixi, a gente passa uma sondinha nela quatro vezes ao dia, desde o acidente que aconteceu quando ela tinha 2 anos. Hoje ela tem 5 anos. E eu tive que renascer, né? Diante da tribulação. A gente só sai dessa zona de conforto quando chega uma tribulação dessas na nossa vida, né? Porque no começo é muito difícil. Quando a Ludmila me convidou para esse tema, né? Que seria falar como manter a esperança diante de quando o mundo parece desabar. Que foi manter a alegria, manter né? a esperança, a alegria, né? Quando o mundo parece desabar. Eu falei, caramba, Ludmila, mas eu tô aprendendo ainda. Porque isso é um desafio diário, né? Tem dias que a gente está mais alegre, tem dias que a gente está mais triste. Isso é um desafio diário. E a vida é realmente assim, né? A vida é feita de momentos. Então a gente vai enfrentar momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de luta. E assim, o que é curioso é porque eu, sendo mastologista, tem algumas pacientes minhas que eu estou acompanhando aqui, que estão acompanhando a entrevista. Eu vivia muito isso, dessa mudança de vida. No dia tá tudo bem, vou fazer uma mamografia de rotina e de repente câncer, né? E sempre eu dando essa notícia e vivendo essa reviravolta na vida, né? A vida otimamente, tudo correndo bem, de repente vem uma notícia ruim. E eu sempre tentando animar minhas pacientes, não desanimar, manter a esperança das minhas pacientes. Então eu sempre vivi muito isso com as minhas pacientes, mas nunca tinha vivido pessoalmente, né? Até acontecer o acidente. E conta um pouco assim como que foi logo no início, né? Porque parece um pesadelo, né?
No começo foi tudo muito difícil. Quando a gente soube realmente, a gente foi perto do Natal e a gente teve uma conversa muito pesada com o médico, né? Quando a gente já estava para sair de alta, e inicialmente, a Larissa não conseguia nem sentar. Então, o médico falou pra gente, olha, compra um colchão pneumático, que é aquele colchão que fazia os movimentos, porque pode ser que ela tenha escara, e compra cadeira de rodas. Então, eu e meu marido ficamos assim, realmente, meu marido muito parceiro, sempre muito parceiro, e nós ficamos realmente uma tristeza enorme, assim, inicialmente, né? Quando a gente saiu dessa conversa, foi uma conversa muito pesada. E aí, era perto do Natal, e meu marido olhou pra mim e falou assim, gente, não vamos... A gente começou a ver preço de cadeira de roda, preço de colchão, alugava ou comprava, né? Aí eu, gente, não vamos... A gente começou a conversar com meu marido, no meio daquela tristeza, e eu, não vamos fazer nada disso não. Vamos comprar uma boneca, vamos comprar presente de Natal. E aí a gente entrou numa loja de brinquedos e comprou um presente de Natal pra Larissa, um presente de Natal pro meu filho, pro Leandro, que é um filho maravilhoso também, que é muito parceiro também em toda essa situação. E compramos presentes de Natal. O Natal foi na minha casa, né? E a gente saiu do hospital, né? E a família muito unida, meus pais, o pai do André, a mãe do André. E aí a gente conseguiu ter um Natal muito alegre, né? A gente conseguiu ver que alegria estar em casa e estar enfrentando aquilo ali juntos, né? Acho que começa a dar importância para as pequenas coisas, né? Para as pequenas coisas, né? Com certeza a gente tem que se reinventar. Minha mãe e minha irmã acompanhando desde sempre. Não só agora na entrevista, mas desde sempre. E aí você estava falando sobre as pequenas alegrias, né? Porque às vezes é normal a gente viver a vida no automático, né? E logo que tudo aconteceu, né? Como eu falei que a gente tem que se reinventar, e o que aconteceu é que eu comecei a ver que eu estava míope com a vida, né? Eu tinha que conseguir enxergar mais longe, né? Eu tinha que botar o óculos para enxergar mais longe. Então, eu falei, gente, o que Deus quer de mim, né? Sempre que a gente passa por uma tribulação, a gente faz essa pergunta. O que Deus quer de mim? E foi aí que, inicialmente, eu falei, gente, eu tenho que, né... Eu vi 2 caminhos, né? Eu falei, eu tenho que, para superar tudo isso que eu tô passando, eu tenho que trabalhar, né? E orar. Trabalhar e orar, né? Então eu falei, vamos fazer fisioterapia, vamos fazer esporte, vamos estimular movimento na Larissa e vamos rezar, né? E foi aí que eu acho que eu dei um mergulho na fé. Mas foi um mergulho profundo na fé, profundo mesmo, né? O que você estava falando também, eu me lembro, você estava contando esses dias aí no nosso grupo que a gente tem. Nem rezar eu conseguia. Que ela não conseguia. No começo eu não conseguia nem rezar. Eu ligava não tinha força, né? Não é que ela não queria. Eu não sabia. Não é que ela não queria. Não é que ela não queria. Pelo contrário, ela tava eu queria falar com Deus, mas eu não sabia o que falar, nem como falar. Então era tudo muito difícil. E aí eu lembro que eu liguei para uma catequista minha, e falei com ela, né? Eu falei, reza que eu vou repetir. E foi aí que eu fui me conectando. Eu fui me conectando com Deus e fui aprendendo mesmo em como que eu ia chegar até Ele, né? Diante dessa tribulação enorme que eu estava passando. E eu comecei a sentir o amor de Deus. E não adianta explicar Deus, você tem que sentir. Você tem que estar aberto para Deus agir na sua vida. E a partir do momento que você está aberto, pode ter certeza que Ele vai agir. E a partir do momento que você sente Deus, você nunca mais se afasta dele, né? E assim aconteceu. Eu tive muitas histórias de fé, né? Aí dá uma entrevista à parte. Se eu for contar todas, dá uma entrevista à parte. E o que, assim, é muito lindo, né? É que eu sinto Deus o tempo todo falando assim, confia, porque eu tenho um propósito maior para você. Então, eu fui confiando, e eu confio até hoje, e eu sinto a presença dele na nossa vida até hoje. A Larissa, com tudo que ela passa, ela consegue ser a mais alegre na nossa casa. Ela tá sempre assim, né? Ela tá sempre sorrindo, sempre alegre, né?
Então, assim, ela é uma professora de vida mesmo. E como é que foi assim? Como é que você foi se fortalecendo aos poucos, né? Porque você falou que parecia um grande túnel escuro, né? Quando você se deparou com essa realidade tão difícil, né? Bem, eu falo que é um tripé, né? É um tripé para a gente poder sair da tribulação, da tristeza da tribulação. Porque a tribulação a gente vive até hoje, né? A gente enfrenta desafios aí no dia a dia. A Larissa ainda tem uma limitação, já avançou muito, graças a Deus, né? Então, assim, ela já consegue andar com andador. Essa situação de quando a gente saiu do hospital, que ela não conseguia nem sentar, né? Rapidamente ela superou. Então, ela conseguiu sentar, conseguiu ajoelhar, conseguiu engatinhar. E, enfim, conseguiu ficar em pé. Hoje em dia ela já consegue dar uns passos com o andador e consegue ficar solta em pé, sem segurar em nada, né? Já tá cada dia mais hábil no andador. E aí eu falo que eu tenho um tripé, né? Qual é esse tripé? Inicialmente, eu achava que o que Deus queria de mim era crescer na fé, né? E eu a todo dia ainda procuro estar crescendo na fé e fazer o bem. Então, a gente nunca faz o bem suficiente, né? Mas eu procurei ajudar e ver, ter um olhar, né, mais piedoso, mais caridoso, né, para as pessoas. E assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, porque assim, de uma certa forma, né, para quem que tem talvez uma visão menos completa das pessoas, pensa assim, nossa, a Tainá, ela parou a vida dela, assim, profissionalmente falando, né? Só que você não acha que isso também faz com que você veja que a felicidade, ela tá mais na doação do que em receber coisas? Assim, já parou pra pensar nisso? Eu nunca parei a vida profissional, em nenhum momento. Não parou totalmente. Porque eu sempre, eu diminuí muito, sim. né? Diminuí, porque antes eu tinha um foco muito grande no trabalho, tinha vários empregos, então eu diminuí, procurei focar nos empregos que eu tinha perto de casa, né? Para se ela precisasse de mim, realmente eu poder dar assistência a ela de forma rápida, e isso é muito necessário, tá? Isso foi muito necessário, né? E então eu diminuí muito para poder dar essa assistência, e isso tudo foi muito necessário. E agora, se Deus quiser, eu vou conseguir, né? Agora que ela já tá e voltando aos poucos a minha vida, né? Mas esse início, né, em que eu procurei realmente olhar de uma forma diferente para o nosso próximo, né? Uma forma com mais amor mesmo. Porque antes eu achava que eu tinha muito amor, mas eu pude ver que eu podia dar muito mais, né? Então, assim, a gente muda muito o nosso olhar, né, pro outro, pro sofrimento do outro, né? Eu falo que, assim, não existe sofrimento pequeno. Tem pessoas, às vezes, que vêm conversar comigo e falam assim, eu tô até com vergonha que você enfrenta tantos problemas. Eu falei, não, mas o seu problema é grande também. É porque, assim, ninguém sabe o que tá dentro do outro, né? Ninguém tá dentro do outro pra saber. Exatamente, sabe? Então, assim, a gente sabe que o outro, às vezes, está enfrentando um problema que a gente olha assim e fala assim, nossa, mas o problema dela é muito maior que o meu. Mas o seu problema não é pequeno. Se tá te fazendo mal e se não tá te deixando bem, a sua tribulação é grande para você naquele momento. Antes de enfrentar essa tribulação, a minha vida não era um mar de rosas. Eu tinha meus problemas também, que eu achava que eram problemas enormes, né? Então, assim, cada um tem seus problemas e eu acredito que a gente vai estando... A gente consegue se preparar para quando vem um problema maior, né? Então, assim, não existe problema pequeno, não existe. Então, assim, inicialmente, como eu te falei, como eu falei, né, Lud? Eu procurei, né, exercer mais esse olhar ao próximo e fazer o bem, né? E me aprofundar na fé. E realmente isso tornou tudo um pouco mais leve, né? As coisas ficaram mais leves, sabe? E a gente foi levando. Mas faltava uma coisa, sabe? Passou um ano, sabe? A gente naquela luta e a gente procurando aprofundar na fé e fazendo bem, mas ainda faltava uma coisa. Até que um dia eu falei, gente, eu preciso estar alegre. Realmente, eu preciso estar alegre. E foi aí... É sério que você falou isso exatamente assim? Exatamente assim. E foi aí que eu fui buscar ajuda. Eu falei, gente, eu preciso de alguém. Nada é por acaso, hein? Eu preciso de alguém para me ajudar, porque eu não consigo... Eu tava com saudade de mim,
sabe? Das coisas que eu fazia que me deixavam alegre, né? As coisas do meu sorriso, né? Eu comecei a sentir saudade de mim, de como eu era antes, né? Por mais que a gente estivesse enfrentando toda a tribulação, né? Eu e meu marido, a gente sempre levou de uma forma tranquila, né? Um dia de cada vez, mas faltava ainda aquela alegria, sabe? Acordar assim com aquele... E aí eu falei assim, gente, eu não tô conseguindo sozinha. E aí a gente tem que ter humildade, né? E eu colocava muito em oração isso, né? Quando eu rezava, eu falava, Deus, tô sentindo falta da minha alegria, né? E Deus capacita as pessoas para ajudar a gente, né? Então, eu falei, gente, eu vou buscar uma ajuda. E foi aí que eu busquei um psicólogo. E a minha psicóloga me ajudou muito a recuperar a minha alegria.